ele diz que Celtics e Pacers não vão chegar nos playoffs. Sim, ele diz Vocês, isso. Ele vocês que acham você que diz é o isso é, Hollinger, tá, pessoal? é o Hollinger? E aí, dá para cravar? Não é bem assim Não, ou, Eu eu diria mais acho ou é menos. viagem doidice? total. Eu acho viagem total, Tu porque acha que é doidice na doidice? eu acho que nesse leste, o Boston, mesmo um tempo sem Tatum, ele é um time de playoff, tá? E eu não tô falando nem de play-in. Eu acho que ele é um time de playoff. Então, eu não consigo nem imaginar isso. E o Pacers, eu até tava discutindo, não, respondi um comentário hoje no Twitter deixa eu até ver aqui, do Nathan Grubel. E aí ele estava fazendo o ranking dele do leste e ele colocou o Miami Heat em nono. E eu disse, caramba, nono para mim é muito baixo, né? Tu não acha que só o Spoelstra sozinho é meio que suficiente para que esse time esteja um pouquinho acima? E eu vou pegar esse meu comentário e fazer um Ctrl+C e um Ctrl+V para o Indiana Pacers, né? Porque eu não acho que o Rick Carlisle seja incapaz de levar esse time, mesmo sem o Haliburton, pelo menos para o play-in, sabe? Então eu acho que seria uma coisa muito sem sentido, porque o Indiana que chegou na final do leste era o mesmo Indiana que a gente não dava nada 2 anos atrás e foi bem também, né? Então a gente agora estaria saindo de um time extremamente competitivo para algo que não pega nem playoffs. Eu, particularmente, não acho isso viável, especialmente por causa E do sem Carlisle. Haliburton também, tá, João? Você falou aí do ano Não, retrasado, sem tudo bem. Haliburton. Isso, Ô porque Pedro, tu Deixa. quer dar a tua opinião logo? Ou é porque eu queria meio que passar o arrazoado dele aqui? São dois parágrafos pequenininhos aqui. Manda aí, manda aí, Quer manda aí. ouvir? Não, porque vê só, qual é a ligação dele? Ó, graças às lesões de Aquiles, né, das estrelas, de Jason Tatum e Haliburton, os últimos dois vencedores da Conferência Leste são é improvável que esses dois sejam fatores na corrida, né, pelo título esse ano. Provavelmente abrindo caminho para novas caras nas últimas fases do playoff. Isso é bem diferente de dizer que eles não vão chegar nos playoffs, né? Mas, e ele fala assim: nenhum dos meus 4 times do leste chegaram à final desde 2008 e só o Cleveland chegou desde 2009. Desde 2018 e só o Cleveland chegou desde 2009. Mas aí ele fala uma coisa aqui que eu achei interessante. Ele diz assim: em relação a Boston e Indiana, não é só questão das lesões de Tatum e Haliburton, respectivamente, mas também a forma como cada franquia respondeu a isso. O Boston despejou salário e talento aos montes para recuperar sua situação salarial e ter um ano aquele ano de sabático, né, digamos assim, Gap, né? segundo ele aqui, é o gap year que ele está falando, né, que é aquele ano de tipo intervalo, né, que foi o que aconteceu com o Golden State naquele ano, em que o Golden State teve várias lesões e fez isso, né, fez o famoso crescimento em V, que nunca aconteceu aqui no Brasil, aconteceu lá no Golden State, quando eles caíram para último, fizeram o draft e depois subiram de novo, né? E ele fala que enquanto que o Pacers perdeu o Miles Turner, né? Isso é importante lembrar também, que muita gente pensa, porra, a Haliburton machucado, mas tem o resto do time. Tá, Sim. beleza, mas Miles Turner também não tá mais lá e não trouxe ninguém para repor. Né? Isso é importante também, realmente, você perdeu um pivô titular e não trouxe ninguém para repor. Não se sabe quem eles estão confiando. Eles trouxeram o Jay Huff, um cara assim, que vai ajudar muito, porque ele tem esse perfil de defender o aro e chutar de fora, mas não é um nível de Miles Turner, que é quase um nível de All-Star, né? E aí, para ele fala que para esses dois times, chegar ao play-in seria praticamente uma conquista. Eu não acho que chegue a esse ponto. Eu acho que o Leste é muito. Ainda tem alguns times que estão muito tateando, né? A gente vê, por exemplo, a gente já falou aqui do Atlanta, do Detroit, como times que estão se consolidando, mas ainda tem o seu Hornets, né? Que se mexeu demais, movimentou, trouxe muita gente e deixou muita gente sair. Tem o próprio Wizards que trouxe muito jovem ainda, né? Tá com um elenco de jovens e velhos misturados, né? Então, assim, eu acho que tem muito difícil, ao menos um dos dois não chegar nos playoffs, seja via play-in, seja diretamente. Eu acho que eu classificaria como uma doidice isso aí também.
Tipo assim, pra, né, tentar ser breve aqui, o que me preocupa mais no Pacers não é, como você falou bem, Eber, eu já ia falar isso antes, não é tanta lesão do Haliburton, até porque, como eu disse, no ano anterior, né, no ano retrasado, o Pacers conseguiu chegar às finais do leste sem Haliburton também, machucado, né, com grandes atuações ali do Andrew Nembhard, do Aaron Nesmith, né, porra, do menino Mathurin, né? Enfim, o Pacers ele tem um material humano e eu acho que talvez o caso do Nembhard ele possa esse ano ter aí até um crescimento, sabe? Ele com um pouco mais de responsabilidade, ele consiga, né? Ele que é um cara que, porra, mata a bola importante, tem paciência para armar o jogo, defende muito bem. Tem TJ McConnell também que tem, né? Tem sido até, acho que dá até para dizer que ele tem sido meio que um late bloomer, assim, no sentido de ele sempre foi um role player por excelência, mas esse Pacers parece que consegue tirar o melhor que ele tem para oferecer, né? Então eu fico muito curioso aí para ver como é que vai ser tanto essa adaptação do Jay Huff como os outros jogadores que eles têm para essa posição, né? Tem o Jarvis Walker, né? Que eles draftaram, e tem ainda o próprio Wiseman, né? Tá lá também, né? Então assim são as opções que tem para esse pivô. Eu acho que Você esse falou do leste Isaiah Jackson? Isaiah Jackson tá lá também, né? Jay Jackson, Pronto. Ele falou de Jarvis Walker, que é na ala, né? E Jay Jackson. Eles têm de pivô Isaiah Jackson, Thomas Bryant. Thomas Bryant tá lá também, Eu não sei se algum desses 4 caras aqui vai sair, desses 3 caras vai sair. Thomas Bryant, Tony Bradley e Jay Huff. Esses 3 caras estão no elenco. Eu não sei se eles já cortaram alguém, porque tá 16 caras aqui na minha planilha, e tem que ser 15, né? Eles têm que cortar alguém. Eu não sei se eles já cortaram e eu não percebi. Mas tem uma boa profundidade nesse elenco. Tem o Obi Toppin que joga de pivô também, né? Mas Walker são perfis também, diferentes. Joga de small ball também, no pivô do small ball, Jarvis Walker. Ele joga mais de forward mesmo, na né? ala mesmo, Sim. power forward e tal. A Isaiah Jackson é meio como o Obi Toppin, né? Esses caras mais baixos, mas que são mais atléticos e tal, mais defensivos, né? Lembrando que o Pacers perdeu os caras, Isaiah Jackson e o Wiseman não tá mais lá não, o Wiseman já foi cortado. O Wiseman e a Isaiah Jackson romperam o tendão de Aquiles logo no começo da temporada. Então isso aí meio que já deu uma atrapalhada na temporada. Mas assim, vai ser interessante ver como é que eles vão solucionar essa questão aí. Eu acredito que Jay Huff vai ter um espaço muito grande, simplesmente pelo fato pelo chute de 3 pontos. E porque ele consegue defender o aro. Vocês Porque vai ser mais parecido com o Miles Turner, né? Porque ele jogando do lado de Siakam, ele não precisa fazer tanta coisa. Siakam vai ser o cara que vai carregar os pontos aí. E mais algum dos alas, né, que tá sempre rotacionando aí, Mathurin, ou Nesmith, ou Shepard, ou o próprio Nembhard. Esses caras aí vão estar sempre ali pontuando. E é aquela coisa, Carlos, tem que considerar os técnicos também. Então, até falou o negócio de Spoelstra, João, e eu acho que a gente tem que considerar os técnicos também, porque esses caras conseguem realmente tirar mais dos times. Eu acho que ataque, Carlisle é muito bom de ataque, e ele tem boas peças para defesa, ele tem boas peças para defender. Então ele não pode até não ser o melhor técnico defensivo, mas ele tem boas peças. Então eu acredito que o Indiana vai fazer uma graça aí ainda. E no caso do Celtics, só para completar, me preocupa um pouco também essa questão do garrafão, né? No caso, eles têm agora o titular, o meu querido Quetão, né? Minha esquerda deve ser o titular, eu acho, nesse início de temporada, né? Ou tem não sei se eles vão empurrar um Boucher ali, porque Boucher não tem jogado como um pivô. Ele tem tamanho de pivô, mas ele não, não tem jogado. Eu acho que eu até acho que ele tem condição de aparecer ali como uma surpresa positiva, mas independente disso, o Celtics ainda tem o Derek White, né? Jogador importantíssimo nesses anos. Tem o Jaylen Brown. Anthony Simons. Anthony Simons, que o pessoal tá gostando bastante dele lá, né? Que ele tem, fala que ele é um grande pontuador, que tá se mostrando o que se via nele desde do Portland já, né? Um cara que pontua bem, tá conseguindo reproduzir isso lá no Celtics. E eu já falei algumas vezes que ele teve um problema, ele tava com um problema de saúde mental, né? Então ele mesmo falou que não tava legal, tal. E com certeza a mudança de áreas vai fazer bem. E ele vai ser um dos caras que vai jogar pra cacete esse ano, com certeza. Então, assim, eu acho que como o leste tá tão aberto, eu não acho que é muito factível esses dois times ficarem de fora, não, sabe? Nem que vá pro play-in ali e consiga a vaga depois, mas eu acho que dá pra ver os playoffs com esses dois times aí. Claro que não como favorito mais, como foi no ano passado, mas
Acho que os dois podem muito bem estar lá. Eu diria mais ou menos aí nesse caso. É aquela coisa, para você tirar, porque vê só, deixa eu citar aqui quem foi o leste do ano passado. Cavs, Celtics, Knicks, Pacers, Bucks, Pistons, Magic, Hawks e Bulls e Heat, né? E quem, no final das contas, quem ficou foi o Heat. Hawks e Bulls ficaram no meio do caminho, no play-in, né? Então seria... Quem dessa galera aí, vocês acham que para sair Cavs e Pacers, você vai ter que adicionar nesses outros 6 times aí? Teria que ser tipo... O Hawks tudo bem, o Hawks dá para entrar tranquilo. O Heat, mais ou menos. O Bulls eu não boto fé que o Bulls vai ser melhor do que Pacers e Celtics. Raptors vai ser melhor do que Pacers e Celtics. O Sixers é um que pode entrar, né? Sim. Talvez brigue para play-in aí. Vai depender muito da saúde, como a gente já sabe. O Sixers é o wild card, né? É o coringa do negócio. Dependendo de como eles forem, pode ser que realmente o Pacers ou o Celtics acabe ficando fora. Mas eu acho muito difícil. Já que você falou no Sixers aí, Eber, eu tenho um hot take para finalizar. Hot take não, né? Uma afirmação aqui para você me dizer se é doidice ou se pode cravar ou se é mais ou menos. Vai encerrar o programa. Pronto, então vamos encerrar o programa com esse hot take, Pedro Galindo. Mas eu queria, antes do seu hot take... Nem provocação, não é um hot take, é uma mas provocação para vocês. Eu queria que a gente não discutisse. Eu queria que a gente passasse... a gente falou do campeão, que cada um tem um palpite do campeão aqui, e ele traz também lá o Hollinger, e a gente pode falar isso em outro momento, mas ele traz um hot take de outros 2 prêmios. O do sexto homem, que ele fala que vai ser o Shadon Sharp, e o do técnico do ano, que ele fala que vai ser o Tyronn Lue. Eu queria que vocês me dissessem, não precisa elaborar muito aqui, tá? Eu acho que a gente pode ser curto. Eu queria, primeiro, vocês não precisam ter um sexto homem, mas se vocês tiverem, tragam, por favor, porque eu particularmente não tenho um aqui, eu vou ter que pesquisar para trazer um. Tá? Eu também não. E técnico do ano, então eu vou começar com o Eber, Pedro, porque esse homem está sempre preparado para tudo. Eu queria que você, rapidamente, tá, Eber, sem demorar mesmo, Tyronn Lue, você acha que é um cara para levar o prêmio do técnico do ano? E se ele é o seu candidato? E, eventualmente, se você quiser trazer um sexto homem aí. Não é não. Mas é aquela coisa. Acho que a opinião da gente tem que ser assim. Eu sei que não é para elaborar, mas só explicar uma coisa rapidinho. Se tem que acontecer muita coisa diferente para o cara ganhar o prêmio, é melhor você dizer que não. Porque teria que o Clippers fazer uma campanha muito, muito boa no Oeste para poder isso acontecer, né? E o mais provável é que se bem que o técnico surpresa sempre tem uma chance de ganhar. Tem um apelo, né? Tem que fazer uma campanha boa. Não pode ser tipo, ficou em sexto do Oeste e o cara ser, sabe? Não dá. Eu acho que não vai ser Ty Lue, não. Não sei quem vai ser. Eu acho que é bem possível que seja tipo um cara do leste. Um Bickerstaff. Eu tenho 2 palpites assim. aí. Um era esse, Eber. Um era o JB Bickerstaff, né? Que ano passado ficou ali na iminência ali, né? Então ele já teria esse apelo ali, né? Pô, o cara já quase ganhou ano passado, foi candidato. Esse ano ele poderia, né? Com o Pistons melhorando ainda mais, ele poderia naturalmente ganhar, né? E outro que eu gostaria de lembrar aqui é o professor Quinn Snyder, né? Vai que o Hawks pega ali um top 3, top 4, o time se encaixa muito bem e ele entra aí como um favorito forte também. Meus 2 candidatos seriam esses aí. Se fosse pensando no Oeste aí eu acho que, não sei, talvez o professor Edelman, né, do Nuggets, né, se o time der aquela encaixada legal, ou o próprio, de repente, o Mitch Johnson aí, né, do Spurs, né, vai que o Spurs vai bem também e ele aparece ali, pô, olha o cara novo aí, uma novidade, né, não sei o que, né, como o Monty Williams já foi, né, como alguns outros nomes, assim, que também tem esse apelo, né, um cara mais, uma surpresa, assim, que aparece. Então, eu colocaria esses 4 candidatos aí, assim, sem pensar muito agora. E sobre o sexto homem, eu acho que vai vir de um dos times que estão mais bem servidos, né, obviamente, porque para você deixar um cara que vai ser sexto homem no banco, você tem que ter tipo um time titular muito consolidado. E eu acho que pode ser um cara do Houston, realmente ser alguém ali. Ele fala do Ken Whitmore virar um do Most Improved, né? Se ele virasse o Most Improved, e se ele virar o pontuador, se bem que o Ken Whitmore tá no. Ele foi pro Wizards, né?
Tá no Foi Wizards. pro Wizards, né? Tá no Wizards. Ah, pra mim é então loucura. ele O Wizards não, em eu qualquer viajei. premiação é loucura. Não, na época eu viajei que ele tava lá ainda, realmente ele não tá mais. Então Ah. eu acho que vai ser algum cara que de um time que esteja realmente com muita gente e, tipo, teve que colocar um titular pro banco. Um Orlando, sei lá, Tyus Jones, tá ligado? Dependendo de como a coisa se desenrolar. Não É sei se muita ele vai ser paixão por titular. esse homem. Não, também Sexto Homem não é um prêmio. Sexto Homem tradicionalmente é um prêmio que é de pontuação. Então seria difícil antes do Tyus Jones, admito. Mas, por exemplo, sei lá, vai que Reed Shepard vira o pontuador saindo do banco do Houston. Então, pode acontecer, entendeu? Mas eu acho que vai ser alguém assim. Vai ser alguém saindo do banco de algum contender, assim. Vai ser uma coisa por aí. Eu tinha pensado alguém de OKC de repente, né? Alguém de OKC, não sei. Eu acho impossível ser do OKC. Eu acho que é de Um cara do time- Cavs, Max Strus, sei lá, alguém assim. um termo que Lonzo Ball? Eber gosta, que é o fringe, né? Eu acho que é um time que não é nem tão bom e nem tão ruim. Então, tem algumas possibilidades aí. O problema é que a gente tem que ver quem vai ser realmente reserva aí nesse começo de temporada, Tá né? falando de quem? Por exemplo, De que time? não, algum time genérico que não vai estar nem no topo nem embaixo. E Eu pensei no Atlanta também. O Atlanta é bem capaz de algum desses caras aí, Nickel Alexander Walker, alguém Isso. assim, tem uma puta de uma temporada e. Alguém que pode ser muito interessante é o Anthony Simon, se ele ficar no banco. Mas ele não vai ser banco, eu pensei isso. Mas eu acho que se ele não for banco, o Peyton Pitcher é banco, e aí ele passa a ser candidato. É verdade, ele foi até cotado, né? Um dos dois, né? Eu acho que um dos dois é candidato aí. Sabe um Nas cara aí casas também? de aposta, o favorito é de Andre Hunter, tá? E Naz Reid é o segundo, pra variar. Eu acho que Naz Reid não vence Porra, mais. se eu ganhar acho de que novo é brincadeira. não Sabe faz o que eu muito pensei sentido, agora não. aqui também? O Jordan Clarkson, né? Foi pro Knicks agora. Verdade. Esse era o cara que podia Jordan brilhar aí Clarkson também. pode ser um nome bom porque ele consegue fazer 20 pontos por jogo com pouco tempo, né? Digamos assim. E geralmente quando você faz 20 vindo do banco, você é um dos favoritos ao prêmio, né? E de técnico do ano, realmente eu acho que tá muito, muito aberto. E eu não apostaria no Tyronn Lue justamente porque, para mim, o Clippers é uma incógnita muito grande de o que é que vai acontecer com esse time, se é que ele vai ser punido, não vai, etc. Então, eu ficaria no básico. Técnico do ano, Jeff Van Gundy. Tipo isso. Mas eu acho que o JB Bickerstaff é um bom nome, mas o mais óbvio, digamos assim, é o Atkinson não vai ganhar de novo, né? Esses prêmios eles são muito voltados para surpresa, né? Então, ano passado o Atkinson acabou sendo uma surpresa. Recentemente a gente teve o Mike Brown como uma surpresa lá no Sacramento Kings. Então, eu acho que a gente tem que ficar de olho em nomes que não são Jamal Mosley, apesar de ele ser um candidato, porque ele ainda não ganhou nem chegou perto, né? Ele não seria tão surpresa, mas eu acho que ele é um candidato forte, porque seria um Orlando Magic. E o Quinn Snyder, eu particularmente, eu acho que tá quase na mesma onda do Jamal Mosley. Mas alguma coisa me diz que vai vir fora dessa loucura aí, como, por exemplo, sei lá, Nick Nurse se recuperando seria muito interessante, sabe? Essa volta dele, entendeu? E aí tem uma narrativa por trás disso. Mas eu gostei do Snyder, hein? Eu não tinha pensado nele, não. Porque ele tá naquele ponto em que, assim, ou vai ou racha, sabe? Ele tá naquele ponto em que ou o time vai engrenar agora e vai fazer alguma coisa muito boa. Ele ou precisa também... se provar, né? Ele meio que, tipo, ele é bom, mas talvez agora, tipo, estão dando todas as ferramentas possíveis. Agora não tem mais desculpa. Não tem ele tava com um time meio complicado ano passado, baixo, sem pivô, lá. Isso. Agora não, agora ele tá com um time. E agora não tem pra onde fugir. E aí a gente vai falar de uns fringe aí, tipo Ime Udoka, mas aí ele tem que ser campeão do Oeste, melhor campanha e alguma coisa assim, sabe? Campeão do Oeste que eu digo é melhor campanha da temporada regular.